Bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. Realiza-se de 15 a 17 de fevereiro em curso a segunda Cimeira Global sobre a Deficiência. À semelhança da primeira, Moçambique estará presente neste evento planetário que discute os direitos das pessoas com deficiência. Acompanhe na peça a seguir os anseios das organizações de pessoas com deficiência sobre a participação de Moçambique neste evento. Moçambique participa na Cimeira Global sobre a pessoa com deficiência a decorrer de 16 a 17 de fevereiro corrente, com sede em Oslo, na Noruega. Devido à pandemia da Covid-19, o evento será em formato virtual. Cantol Ponja, presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, espera que o evento reforce a necessidade de implementação do compromisso assumido pelo governo sobre a inclusão social. Moçambique, porque conseguiu submeter os compromissos do nosso país sobre a inclusão das pessoas com deficiência, né? E a grande preocupação nossa é a questão da educação inclusiva, saúde inclusiva, tecnologias de informação inclusivas, meios de subsistência, né? E emprego inclusivos também, e a questão de emergências e conflitos armados para as pessoas com deficiência. Então, essas são as áreas também que foram escolhidos depois de termos sentado com o governo, nós como sociedade civil, como pessoas com deficiência, e discutir quais são as áreas-chave que Moçambique vai levar. E sabemos que em 2018 houveram outros compromissos, também que alguns ainda persistem para estes novos, que era a educação inclusiva, empoderamento econômico, sistema de tecnologias de informação e a questão da saúde. A comunidade de pessoas com deficiência espera ver reforçado o compromisso da Cimeira de Londres, realizada em 2018, com destaque para a educação inclusiva. A questão da educação inclusiva, por exemplo, já foi aprovada a estratégia da pessoa, a estratégia da educação inclusiva, que é 2020 e 2029, né? Que é um passo muito grande. Nós ficamos satisfeitos com isto. Então, é preciso que haja operacionalização, a formação dos professores, desde o ensino primário, secundário e ensino superior, para que eles tenham conhecimento sobre como é que vão dar aulas às pessoas com deficiência, como vão atender as pessoas com deficiência. Não é apenas formar os professores sem envolver as organizações de pessoas com deficiência, porque nós temos as matérias de como é que as pessoas com deficiência devem ser atendidas. Este é um passo muito grande. Dizer que as expectativas são enormes e um pouco de mágoa também, porque a Cimeira de Londres, que teve lugar em 2018, pouco ou quase nada se notou em termos de mudanças no nosso país. Isto é a percepção que nós temos como organizações de pessoas com deficiência. Dizer que foram assumidos muitos compromissos por vários governos, em particular pelo nosso, mas poucas foram as ações de implementação que se levaram a cabo de modo a mostrar a realidade dos compromissos assumidos. Algo em relação ao nosso país, alguma coisa foi feita em relação, por exemplo, à área da educação inclusiva. Houve alguns pequenos avanços em relação à educação inclusiva, mas em relação aos aspectos de não discriminação, de estigmatização, continua a haver o desemprego, a pobreza. As áreas que foram acordadas na altura, muito pouco se notou avanço. A nossa grande expectativa é que se dê continuidade àquilo que foi assumido em 2018.
Durante a preparação desta cimeira, foram levantadas várias preocupações, com destaque para o acesso à informação para as pessoas surdas e cegas. Tolponge assegurou que esta preocupação mereceu o devido cuidado, salientando a necessidade de manter informada esta camada social, sobretudo durante a tensão armada que se vive no norte do país e dos eventos naturais. Informações a tempo útil para as pessoas com deficiência auditiva. Por exemplo, está a haver guerras no norte. Como é que garantimos que as pessoas com deficiência auditivas têm informações a tempo útil? Está a haver situações de calamidades. Agora os rios estão a encher, as comunidades vão ter que fugir. Ainda estamos no tempo chuvoso. Então, como é que estamos a garantir, o governo está a garantir que as pessoas com deficiência têm acesso à informação? Quais são os meios que estão a usar? Porque quando são outras campanhas, nós costumamos ver megafones e tudo, mas é preciso garantir que aquelas televisões públicas, todas, haja obrigatoriedade de colocar lá interpretações em língua de sinais. Não são todas as pessoas com deficiência auditiva que falam a língua de sinais, mas aquelas que falam ou aquelas que têm conhecimento vão poder comunicar aos outros, não sei como, mas vão ter que falar que há uma situação aqui de emergência, vamos ter que sair para a língua. E o que está a acontecer é que são carregados desses sítios, mas são dos sítios de risco, mas são colocados noutros sítios de risco. Eufêmia Amela, diretora nacional adjunta da Ação Social no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, assegura ser preocupação do governo que os compromissos assumidos sejam implementados. Eufêmia destacou também na produção de informação acessível, sobretudo durante os conflitos armados e eventos climáticos. Emergências humanitárias, que são os ciclones, que são os conflitos, e estamos a ver a pessoa com deficiência. Aquilo que tem sido realizado, existe uma grande preocupação quando há um determinado ciclone, as informações que são dadas para que as pessoas estejam atentas a estes ciclones. Em relação à pessoa com deficiência, de facto, ainda constitui um desafio se olharmos para aquilo que é a nossa atividade, o dia a dia, que é a remoção de barreiras, que neste caso concreto a questão da interpretação para os avisos prévios para as pessoas com deficiência auditiva, a questão das pessoas com deficiência visual, a questão de se formos a ver a imprensa escrita, neste caso concreto a grafia braille, mas dizer que nesta cimeira nós estamos a levar como um dos compromissos essa componente que inclui a questão das emergências comunitárias, que é para darmos reforço àquilo que tem sido feito. Se nós olharmos para o Instituto de Gestão de Calamidades, o INGD, nós somos, como Ministério, trabalhamos na questão de proteção social adaptativa. Então, uma das componentes, de facto, é ver como é que nós vamos reforçar essas ações para que as pessoas com deficiência não fiquem mais prejudicadas por causa desta condição. Na sequência dos compromissos, Farida Ghulam, ativista social, propõe a criação de departamentos voltados a assuntos relacionados com a pessoa com deficiência nas instituições públicas. Pode melhorar, sim senhora, esta é a minha posição, pode melhorar, porque este Ministério terá os pontos dirigentes de cada uma das áreas a trabalhar com cada um dos ministérios em função ao assunto que diz respeito. Em relação a isto, ele coordenar, não ser o Ministério do Gênero. O Ministério do Gênero responde pela área da criança, pela área da mulher, do gênero, pela ação social no geral, dos pobres e não pobres, as pessoas com deficiência, os idosos, terceira idade. É possível que um ministério possa responder por tantos outros assuntos de uma só vez? Não é possível. E o orçamento? E por aquilo que a gente sabe, o Ministério do Gênero é o ministério que menos orçamento tem. Como é que pode ser? Contem com os... Não, tem quadros ligados à deficiência. Nós somos especialistas da nossa área. Envolvam-nos.
nos contratem para a gente assessorar. Esta é a segunda Cimeira Global da Pessoa com Deficiência. Com esta peça, vamos a uma breve pausa. Voltamos em poucos minutos. Estás com uma cara hoje de quem comeu e não gostou. E não gostei mesmo, nem um pouco. Se ele voltar a fazer aquilo, eu não sei o que pode acontecer. Juro que não sei mesmo. É o Tomé, não é? Ele mesmo. Mas de novo, o que ele aprontou desta vez? Estou com raiva dele. Eu já vi que o assunto é sério. É melhor sentarmos ali. Agora fala. O que aconteceu? Josefina, aquele moço acha que pode me apalpar só porque é meu namorado. Tu lhe disseste que não querias? Disse sim. E? Zangou. Diz que por ser meu namorado pode ter o meu corpo quando quiser, mas faz sentido isso? Esse jovem está a exagerar. Tu é que és a dona do teu corpo. Só tu podes decidir quem toca, como toca e quando deve tocar, não ele. Eu lhe digo isso, mas entra daqui, sai daqui. Já está tarde, é melhor irmos para casa. Seja firme, Alvina. Seja firme. Ele vai ter de ouvir e aprender. Mas e se ele não entender? Então ele não te merece. É? Sim. E assim eu fico solteira, né? Sabes que ninguém quer namorar uma mulher numa cadeira de rodas. Amiga, tu és muito mais do que isso. Tu és bonita, inteligente e com um futuro brilhante pela frente. Olha, em vez de te preocupares em ter medo de lhe perder, tu devias ter medo de estar com alguém assim, que não te respeita e não te valoriza. Tens razão, amiga. Acho que vou terminar com ele. Está tudo nas tuas mãos. E não te esqueças que para o teu corpo, tu é que fazes as regras, ok? Está bem. Ei, menina, calma. O que é que se passa contigo? Vais cair. A enfermeira entra e deixa ela ir. Menina, espera. Essa aí deve pensar muito bem sobre as verdades que lhe disse. Verdades? E que verdades? Que ela tem que se respeitar, enfermeira Talha. Onde é que já se viu uma rapariga assim pensar em sexo? Uma rapariga assim? Assim como? Aleijada, a enfermeira não vê? Enfermeira, tu tens coragem de falar isto aqui? Vamos entrar. Menina, espera. Não te vás embora. Vamos falar aí dentro. Sim, enfermeira. Enfermeira Dalila, aquela moça é uma pessoa com deficiência. Aquela moça não é aleijada. É a mesma coisa. Não! Não é a mesma coisa. E nós aqui no SAS temos que tratar as pessoas da mesma maneira. Seja ela com deficiência ou não. Mas, enfermeira, como é que ela pode ter um namorado e filhos assim? Mas isso não te diz respeito. Ela é que decide se deve casar, ter namorado ou ter filhos, e não tu. A tua tarefa aqui é aconselhar. E se tu não consegues fazer isso sem discriminar, tira já a tua bata de enfermeira e sai. Mas também não precisa exagerar, né? Imagina que tu um dia acordes assim como ela ou com outra deficiência. Ias gostar que as pessoas te tratassem assim como tu trataste a ela? Isola, enfermeira. Então, não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem. Mas, enfermeira, achas que exagerei mesmo? Muito! E agora que já percebeste, já sabes o que tens que fazer, não é? A menina ainda está ali fora. Lhe devo um pedido de desculpas. Sim. Então deixa fazer isso logo, porque já estou a sentir-me tão mal. Vamos.
Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, falamos dos anseios das organizações de pessoas com deficiência em relação à participação de Moçambique na Cimeira Global sobre a Deficiência. Ainda sobre a Cimeira Global sobre a Deficiência, acompanhe na peça a seguir a posição dos jovens com deficiência sobre a participação de Moçambique neste evento. Esta é a segunda Cimeira Global sobre a Deficiência. A primeira teve lugar em Londres em 2018. Entretanto, as preocupações das pessoas com deficiência em Moçambique continuam as mesmas. No âmbito da participação de Moçambique na Cimeira Global sobre a Deficiência, o FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, e o SAFOD, Federação da África Austral sobre a Deficiência, promoveram um diálogo que busca auscultar os anseios da juventude em relação aos compromissos assumidos pelo país referentes à inclusão social das pessoas com deficiência. O evento já vai na segunda edição e os anseios continuam os mesmos. Haver mais inclusão em todo o nível, né? Para todas as pessoas com deficiência, na saúde, ter lá atendimento, ter lá os próprios edifícios de saúde estarem acessíveis. Espero lá ver também pessoas com necessidades educativas especiais, ou pessoas com deficiência nesse caso, que possam lá operar. Espero ver os jovens engajados em várias palestras promovidas pelo Ministério da Saúde. No emprego, idem. Espero lá ver várias pessoas com deficiência a trabalhar, não é? Tendo em conta que o Ministério da Educação já deu um passo, ou por alguns sacrifícios conseguiram, né, formarem-se, mas formaram-se, mas estão sentados em casa. Então, espero lá ver essas pessoas empregadas e criadas condições para acomodar essas pessoas, né? E que eu espero mesmo ver que os direitos de cidadania sejam mais inclusos a todos. Pedimos para que melhorassem as escolas e os professores tenham mais atenção com as pessoas com deficiência. Vimos muitas crianças, muitos jovens com deficiência sem ir à escola porque os professores não têm atenção, não têm aquele acompanhamento com as pessoas com deficiência ou com os jovens com deficiência. Então, pedimos que melhorem na educação, melhorem também na saúde. Na saúde, encontramos muita dificuldade mesmo com as pessoas com deficiência, porque não têm acesso à saúde. Então, as pessoas com deficiência, se não têm acesso à saúde, ficam debilitadas cada vez mais. Sabemos que a deficiência tem fases, vão em fases. Então, tem aqueles mais severos, temos os moderados e temos os simples. Jovens com deficiência consideram que os instrumentos de proteção dos seus direitos apresentam lacunas. Teoricamente, elas estão bem, né? Pois são baseadas nos direitos humanos da juventude, da pessoa jovem com deficiência, apesar de faltar lá algumas especificidade, isso que eu quis dizer, né? Temos lá várias coisas que propostas, né? Mas falta incluir algumas patologias, assim eu poderia dizer, né? Então, acho elas a princípio que vão de encontro, né, ao que está a falar, né? Então, mas precisa de serem acrescentadas e nós estamos aqui para poder fazer face a essa situação. Mas, concretamente, tem alguns que não estão adequadamente para jovens com pessoas com deficiência. Digamos assim, foi quando criou-se ou quando implementaram os compromissos, não colaborou-se com jovens com deficiência para saber o que necessariamente os jovens com deficiência querem, ou quais são os objetivos, quais são as dificuldades que os jovens têm. Então,
Os organizadores do evento lamentam a escassez de tempo para auscultar os anseios dos jovens com deficiência, mas acreditam que o diálogo vai produzir resultados positivos. Não houve tempo suficiente para explorar todos os aspectos hoje, mas estou feliz por terem estado aqui pessoas representativas das pessoas com deficiência e que podem divulgar e advocar a favor dos direitos das pessoas com deficiência. Young persons with disabilities in Mozambique. E este desafio foi aceito de imediato. Como embaixador, eu serei a voz, né, para mostrar ou explicar, né, ou mostrar aquilo que são os reais desafios, aquilo que é a vida do dia a dia da pessoa com deficiência. Então, no final disso tudo, nós vamos perceber que a pessoa com deficiência ele pode participar da vida, pode participar da vida social, pode participar da cidadania, não é? Então, é o que espera-se com esse projeto. Esperamos muito progresso, muito trabalho e muito, muito trabalho, né? Durante conosco para que os direitos da pessoa com deficiência sejam validados, sejam cumpridos. Então, como embaixadores, nós iremos trabalhar seriamente e arduamente para cumprir os direitos da pessoa com deficiência. Convidada a acompanhar o evento, Yolanda Daniel, chefe do Departamento de Sistemas de Informação no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mostrou-se satisfeita com o empenho dos jovens com deficiência na defesa dos seus direitos. É gratificante estar aqui, primeiro para acompanhar de perto como é que a convivência e as dificuldades que as pessoas com deficiência têm enfrentado dia a dia no mundo social, assim como na academia e na profissionalização. E também como o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, recebermos isto de forma direta, ouvir aqui os seus problemas, de alavancar e nos ajudar aqui a criar estratégias de melhoramento das leis ou estratégias políticas para a inclusão de pessoas com deficiência no mundo social e na educação em si também. E por isso, quero aproveitar este momento e dizer que o Ministério de Ciência e Tecnologia está aberto para articular, coordenar atividades que visam a melhoramento da inclusão, principalmente na área digital, aos estudantes do ensino superior. A educação, o acesso à informação e emprego, bem como aos serviços de saúde, dominam as preocupações dos moçambicanos. E por falar em educação, a inclusão de alunos com deficiência está longe de ser efetiva em Niassa. A matéria a seguir, extraída da DW, é apenas um exemplo. O ensino para crianças com necessidades educativas especiais está longe de ser o ideal em Niassa. Por exemplo, das 600 escolas de Lixinga, capital daquela província de norte de Moçambique, apenas uma possui condições para receber alunos especiais. Ainda em Lixinga existem mais de 1.700 alunos com necessidades especiais educativas, representando um crescimento de 12,6% em todos os subsistemas de ensino, se comparado com o igual período do ano passado. Devido à escassez de escolas preparadas para receber alunos com necessidades educativas especiais, parte desses alunos busca serviços de educação noutras províncias, que tenham melhores condições para recebê-los. Um outro desafio com que a província se debate é a escassez de professores formados para trabalhar com alunos especiais. Por exemplo, não há professores formados em língua de sinais de Moçambique para trabalharem com alunos surdos e não há também professores formados em braille para trabalhar com alunos cegos. O subsistema que mais se ressente da falta de professores especializados é o ensino superior.
Em caso de necessidade, os professores procuram encontrar estratégias para contornar o desafio de trabalhar com alunos especiais à conta e risco próprios. A falta de meios de compensação, como cadeira de rodas e canadianas para crianças com deficiência físico-motora, também é um fator que desencoraja estas crianças de irem à escola, afastando-as de um direito fundamental, o acesso à educação. Estes fatores contribuem para que a província de Niassa esteja longe de alcançar a inclusão educativa efetiva. Esta matéria foi extraída da DW. Esta é uma situação bastante preocupante. Esperamos que seja ultrapassada em breve. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá! Vamos enriquecer o nosso conhecimento sobre a língua de sinais de Moçambique e aumentemos a nossa capacidade de comunicar com uma pessoa surda. Inclusão, exclusão, acessível, inacessível. Vamos dizer juntos? Inclusão, exclusão, acessível, inacessível. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa. Está tudo dito nesta edição. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.